CBN Maringá. Apresentação: Brenda Karamaski. Agora 9h36 e nós estamos em junho, mês dos namorados. Você já ouviu falar em contrato de namoro? Como é que isso funciona? De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de casamentos cresceu 4% em 2022, comparando com o ano anterior. Mas apesar desse aumento, a pesquisa também mostrou que as pessoas estão se casando cada vez mais tarde, e os dados indicam que parte dos brasileiros estão preferindo assumir uniões estáveis, contratos de namoro. Vamos entender melhor o que está acontecendo nessas uniões e como é que é isso de contrato de namoro. Quem vai explicar os detalhes para a gente é o Leonardo Marcondes Madureira, advogado, especialista em direito da família, que já está ao vivo com a gente aqui na CBN Maringá. Bom dia! Muito bom dia a toda a equipe, a toda a audiência da CBN Maringá. Assunto importantíssimo que veio à tona agora com a situação do jogador Endrick, que recentemente firmou um contrato de namoro para poder proteger os seus bens individuais e criar regras dentro daquele relacionamento, que é justamente isso que o contrato faz. Ele permite que, desde que não haja os elementos que constituam uma união estável, ou seja, convivência pública, duradoura e com o intuito de constituir família, que você consiga evitar qualquer tipo de discussão na justiça, de um reconhecimento de união estável e assim, eventualmente, tenha de passar pelas questões burocráticas da divisão de patrimônio. Mas uma coisa a gente precisa entender: o contrato de namoro não vai excluir a união estável se os requisitos da união estável estiverem presentes. Isso é muito importante, doutor. Então, para a gente começar esse assunto, vamos explicar a diferença de um e de outro, né? Primeiro, né, você estava falando da questão da validade jurídica, como é que isso pode proteger e resguardar o patrimônio, como bem exemplificou no caso do jogador, né, que ganhou essa repercussão. Porém, vamos primeiro identificar o que é união estável, o que é contrato de namoro, como é que eu diferencio um do outro e até onde um vai sem interferir no outro. Perfeito, Brenda. A gente vê uma situação muito comum hoje em dia, que é o seguinte: aqui no escritório, várias clientes chegam e falam assim: olha, eu era casada, mas não era casada no papel. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vivia junto com a outra, isso não é um requisito nem para o contrato de namoro, nem para a união estável, mas a gente já tinha um relacionamento longo, de vários anos, nós nunca paramos esse relacionamento, eu me dediquei, ele se dedicou a um projeto familiar, e por mais que isso não foi levado a cartório, seja formalizando uma união estável ou seja formalizando um casamento, existe ali uma união de fato. E essa união, ela pode ser reconhecida através do Poder Judiciário para que os efeitos patrimoniais da união estável sejam aplicados. Quais são esses efeitos? Pensa uma mulher que ela sacrificou anos da vida dela em prol do projeto familiar. Muitas vezes ela deixou de trabalhar, muitas vezes ela pausou os estudos, reduziu ou parou completamente sua carreira para poder cuidar da família. Tiveram filhos e aí depois aquele casal se separa. Quando você tem uma união estável reconhecida, além do direito à partilha, caso ela não tenha sido formalizada em um regime de bens diferente, vai vigorar dentro daquela união o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que aquele casal juntou durante o relacionamento deles vai ser dividido metade para cada. Outra coisa, se essa pessoa fez esse sacrifício e deixou de se dedicar à sua esfera profissional, ela tem direito ainda de pedir pensão, não só para os filhos, se eles tiverem, mas para si também. Isso a gente chama de alimentos compensatórios, para que aquela pessoa não tenha uma queda bruta no padrão de vida, ou mesmo não tenha meios de poder prover sua própria subsistência, ela vai pedir alimentos para o seu ex-companheiro. Mas essa situação ela só é possível quando existe um casamento ou uma união estável. Já na situação do contrato de namoro, se tem a convivência pública, se tem a convivência duradoura, ininterrupta, mas não se tem o requisito do intuito de se constituir família.
mas está muito vago isso, como que eu consigo reconhecer? Pela forma como aquele casal se trata. Muitas vezes a gente viu igual o caso do ex-BBB Davi, ele chamando a ex-companheira dele de minha esposa, minha mulher, nós vamos constituir uma família juntos, tô doido para estar aí com você para continuar a nossa vida. Então, isso são expressões claras de que existia ali um intuito de constituir família, né? Diferente de um namoro, onde as pessoas estão se aproximando, às vezes não existe essa troca de carinho dessa forma, pode existir de outra, mas existe ali um outro contexto, uma outra situação, não existe o compartilhamento de contas, de responsabilidades da casa, por exemplo, que são aí indícios do intuito de se constituir uma família. Então, são muito semelhantes, porém, não existe a presença desse terceiro requisito na situação do contrato de namoro. E aí, quando você faz esse contrato, você consegue trazer ali, olha, nós reconhecemos, e por isso você precisa ter um advogado nesse momento, porque o advogado ele vai redigir o contrato num sentido de demonstrar claramente e orientar as partes como agir para que não seja de fato reconhecido uma união estável naquela situação. Porque de nada adianta você ter um contrato de namoro, mas no seu cotidiano a situação ser outra. Se a situação no cotidiano for outra, vai ser reconhecida a união estável. Assim como se as pessoas vivem união estável e querem preservar seus patrimônios individuais e for da vontade do casal, é possível se formalizar um contrato de união estável no cartório, colocando que o casal adota o regime da separação total de bens, por exemplo. É claro que a gente tem que observar nessa situação quais são os esforços e os sacrifícios que são desprendidos por cada uma das partes do relacionamento. Porque se você cai numa situação, como eu disse, da pessoa, da mulher fazendo diversos sacrifícios, nada mais justo do que ela tenha direito à parte daquele patrimônio, porque o cara não ia juntar aquilo se ele tivesse que tomar conta das responsabilidades da casa, dos filhos e fazer o papel da mulher. Os dois papéis são extremamente importantes e necessários para que uma pessoa, tanto na questão profissional, venha a progredir, porque ela tem paz, ela tem segurança, ela tem conforto, ela tem apoio, e isso é essencial porque reflete diretamente na inteligência emocional que a pessoa vai ter no preparo, no descanso para ela lidar com as questões do dia a dia. Então, sem dúvidas, a lei brasileira, diferente da lei de outros países, é extremamente assertiva quando permite esse direito à partilha. Com certeza, doutor. Então, deixando claro aí de maneira resumida, se não tem intenção de casar tão cedo, morar junto, dividir conta, dividir o mesmo teto, então, contrato de namoro, que é para deixar isso bem claro. Aquela fase que está todo mundo ainda se conhecendo, vendo onde é que isso vai dar, e aí para ter esse resguardo, é para isso que serve esse contrato, então, né? Pode até ter essa questão de morar junto, sabe, Brenda? Isso não exclui a possibilidade do contrato de namoro. Agora, o que não pode acontecer é as pessoas manifestarem, como eu tinha falado, expressões que mostrem que elas querem constituir uma família. Às vezes, mostra ali conversas deles tentando ter filhos, mostra conversas deles se tratando como marido e mulher, mostra ali uma manifestação de que a pessoa administra a vida da outra ou ajuda a administrar as finanças da casa, ajuda na organização da casa. De fato, faz aquele trabalho como se casados fossem. A gente tem que lembrar que a instituição do casamento é a união de duas pessoas em esforço de constituir e construir ali um patrimônio comum, um projeto comum e a família em si que engloba tudo isso, né? Então, no namoro, as pessoas vão ter ali vidas separadas, elas vão ter ali finanças separadas, elas vão ter ali uma gestão de suas vidas separadas, diferente de um casal que compartilha diversos desses momentos. Apesar de ter autonomia individual, eles também têm contas, responsabilidades e compromissos que eles cumprem juntos. Isso sim vai configurar uma união estável. A linha é extremamente tênue, por isso que o contrato de namoro foi criado no ano de 2013. Porque se cair numa discussão judicial de
E aí, isso é um namoro ou uma união estável? Então, quando você faz o contrato, amarra e comprova bem que você está excluindo esse terceiro requisito aí do intuito de constituir família, aí você consegue trazer a proteção patrimonial. Mas foi justamente por causa dessa dificuldade que foi criado o Instituto. Mas não tem uma previsão específica, né, no Código Civil que trata do contrato de namoro. Como é que a gente faz para ele ter essa validade realmente e ser, admitido como prova num caso como o senhor colocou? Exatamente, perfeita excelente pergunta. Pelo seguinte, foi o que eu falei, foi essa criação jurídica foi por exclusão. Justamente por se excluir esse terceiro requisito que se trouxe esse contrato de namoro. E por isso que muitas vezes ele cai por terra, porque as pessoas fazem o contrato como uma forma de tentar dizer que a situação fática não é assim. É aquela mesma coisa quando a gente está caindo numa esfera trabalhista, a pessoa é contratada por PJ. Existe a relação de trabalho, se comprovados os outros requisitos. Agora, o que vai acontecer é, ali a pessoa está tentando maquiar a situação com um documento, mas a situação fática, ela não pode ser maquiada com um documento. O que prevalece sempre é o que está acontecendo na realidade. Então, nessa situação do namoro, se comprovados que existem os requisitos, o contrato cai por terra. A necessidade do advogado, e para que tenha validade jurídica esse documento, é justamente mostrar como essas pessoas se tratam, como elas conversam. Você pode colocar até mesmo ali como que é o regime e a rotina daquele casal. E precisa existir também uma orientação jurídica para que aquele casal não cometa atitudes que vai invalidar aquele contrato. Então vai existir até mesmo uma orientação para que, olha, haja dessa forma, esse tipo de termo não é recomendado, essa situação aqui vai desconfigurar o seu contrato de namoro. Então, quando você consegue amarrar isso em todas as situações, num processo judicial a mesma coisa, porque quando você consegue amarrar a situação fática com um documento que tem validade dentro da lei, mesmo que seja por exclusão, porque a gente tem que lembrar, se pode fazer na lei tudo aquilo que ela permite ou que ela não proíbe. Então, a lógica do contrato de namoro foi isso. Se isso aqui não está proibido e isso é permitido, portanto, existe a validade do contrato, desde que não exista ali o terceiro requisito, porque aí a previsão legal da união estável, ela sempre vai se sobrepor a um documento particular. E se está com dúvida, melhor procurar um advogado, ver qual é o melhor caminho mesmo, né? Onde é que o casal se encontra, se enquadra ali para o que os dois estão querendo nesse momento. E se quiser mudar de ideia depois, está tudo bem também, dá para revogar tudo isso e seguir para a constituição da família, se esse for o desejo mais para frente, né? Exatamente, Brenda. As três situações são possíveis. Você consegue transformar um contrato de namoro facilmente em uma união estável, e uma união estável pode ser convertida em um casamento. Os três podem ser até mesmo uma cadeia sucessiva, conforme o momento daquele casal. Muito comum a gente ver isso. Até mesmo em uniões estáveis. Às vezes o casal não quer formalizar o casamento e formaliza ali um documento, uma escritura pública de união estável. Fazendo isso, se consegue os efeitos patrimoniais, se consegue dispor até mesmo regras de convivência, aquela famosa cláusula traição que veio à moda um tempo atrás, pode ser colocado também nesses documentos, tá? Porque a gente está dentro aí de um contrato civil, onde se existe a liberdade de contratar. Então, todas essas situações podem ser encaixadas nesses três documentos. Perfeito, é isso. Então veja aí com o seu amado, a sua amada, qual é a situação que vocês se enquadram melhor. Se for necessário um respaldo jurídico, tanto para o contrato de namoro, a gente não está pensando em casar agora não, vamos continuar cada um aí com a sua vida financeira, com a sua vida sozinhos, embora estejamos juntos, ou se não estamos já realmente em uma união estável, vamos deixar isso muito claro. O importante é estar bom para todas as partes, certo, doutor? Exatamente. E é essencial que o casal tenha o acompanhamento jurídico de um advogado especializado na área de direito de família, para não ser surpreendido depois e para que você consiga trazer a previsão de todas as situações e o desejo do casal.
Porque no momento lógico que ninguém começa um relacionamento pensando em se separar, mas no momento da separação, que os ânimos estão exaltados, isso gera uma complicação enorme, muitas vezes uma discussão judicial extensa e na maioria das vezes, se não for resolvido por um profissional qualificado e se não for resolvido de uma forma eficiente, o casal acaba empobrecendo em conjunto, porque até que se divida aquele patrimônio, muita coisa fica sem manutenção, muita coisa fica ali com débitos de impostos, muita coisa começa ali a perder valor por falta desse cuidado e da dinamicidade que necessita. Então, deixar isso pré-combinado te evita muita dor de cabeça amanhã. Por mais que você esteja bem com o seu parceiro, com a sua parceira, faça isso, porque a gente não sabe do dia de amanhã e a decisão que você toma hoje pode te poupar uma dor de cabeça gigantesca amanhã. Doutor Leonardo, obrigada pela explicação, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Brenda. Foi um prazer estar aqui com você, com toda a equipe da CBN, com toda a audiência também. Um bom dia e uma boa semana. Bom dia. Nós conversamos com o Dr. Leonardo Marcondes Madureira, que é advogado especialista em direito da família, explicando o que é um contrato de namoro, como é que isso funciona. Se você quer rever essa entrevista, ela fica disponível no nosso site, cbnmaringá.com.br, e também no nosso canal no YouTube. Agora, 9h52.